servir para todo mundo, né? Então, eu comecei a gravação. Primeiro recado, façam a chamada aqui, por favor. Lembrando que essa chamada ela não é oficial. Ninguém vai ser reprovado por faltas, mas é uma maneira da gente controlar quem está participando para poder estimular, ajudar, pensar em alternativas para quem não está conseguindo participar das aulas. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, unidades saga equivalem a 1/3 da nota. Elas podem ser executadas até sexta-feira agora, tá? Então, até sexta-feira agora, realizem as atividades da plataforma Saga. Acho que para vocês são 4 unidades com desafios e exercícios, né? Da partir da 5ª unidade em diante, eu comecei a fazer aula remota, então não tem nada para responder. Somente fazer as atividades já te dá 1/3 da nota, tá bom? Não precisa acertar tudo. É claro que assim, a plataforma ela é dedo duro, né? Meio cagueta. Então, quem fica muito pouco tempo na plataforma, responde de qualquer jeito, ela entrega. E essa pessoa não vai ter 1/3 da nota, é claro, né? Então, façam lá com o mínimo de dedicação, tá bom? Se alguém quiser refazer as unidades, pode mandar um e-mail solicitando, eu apago e você refaz. Quem fizer atrasado, porque eu já corrigi todas elas, por favor, manda um e-mail avisando, tá bom? Manda um e-mail avisando. Porque eu já corrigi, a plataforma não me avisa de novas respostas e eu não posso ficar entrando unidade por unidade lá para olhar quem fez de novo. Demora muito tempo. E quando vocês me mandarem e-mail, pessoal, eu sei que assim, vocês aqui é diferente, né? Já é 5º período, o pessoal já mais experiente. Mas eu tenho recebido muitos e-mails, assim, a pessoa não se identifica, não fala qual é a disciplina e nem quais são as unidades que ela realizou. Isso é um problema, né? Assim, eu não sou adivinha, né? Claro que alguns nomes a gente consegue lembrar, mas nome e sobrenome é mais difícil. Então, e outra, se você realizou a unidade 4, por exemplo, e as outras 3 já estavam corrigidas, me avise para eu não ter que entrar nas 4 unidades para descobrir qual que você fez, tá bom? São muitos alunos, são muitos e-mails, é muita atividade para corrigir, muita nota para fechar. Eu tenho 6 turmas de manhã e 6 à noite. Então me ajudem, por favor, tá? E eu vou responder os e-mails de vocês. Quem está mandando e-mail, tenha paciência. Essa semana eu ainda estou dando aula. Até amanhã é a aula normal. A partir de segunda-feira eu começo a fazer as correções da unidade Saga, tá? Vocês podem fazer até amanhã à noite, eu começo as correções e a responder os e-mails na segunda de manhã, certo? A semana seguinte, que vai de 8 a 12 de junho, ela é a semana de avaliação. Então, eu já coloquei uma redação lá semana passada para vocês fazerem um trabalho, que é o trabalho de análise curricular. Ele equivale a 2/3 da nota, né? Então, eu já coloquei semana passada, sabendo que é um trabalho difícil, né? Um trabalho exigente. É o mesmo trabalho que vocês fariam lá no início do semestre, já estava planejado. O que vocês deixaram de fazer foi aquelas oficinas, correto? Lembra que cada grupo ia pegar um currículo e aplicar uma oficina prática. Essa nota esquece, por mais que alguns grupos tenham executado essa oficina, essa nota vai ser desconsiderada, haja vista a impossibilidade de continuarmos com as oficinas práticas, tá? Então, o que seria 1/3 da nota, esse trabalho final, ele vai equivaler, então, a 2/3, né? Sobrepujando a nota, então, que seria lá da oficina prática. Sobre esse trabalho, eu pedi para que vocês encontrassem currículos. Eu tenho aqui uns 20 currículos guardados comigo, mas procurar currículo faz parte do trabalho, vocês entendem? Eu quero que vocês entrem em contato com a organização, com a burocracia, com o organograma, com a administração das instituições escolares. Que vocês aprendam, assim, quais são essas conexões, onde que eu consigo informação. Batalhar por essa informação faz parte do trabalho. É claro que tem muitas pessoas sofrendo com internet e falta de acesso. Eu vou ajudar essas pessoas. Se na segunda-feira ainda tiver pessoas em situação complicada, né, aí sim eu entro em ação e começo a ajudar e a distribuir currículo, né? E eu vou estar mais tranquilo também para ajudar essas pessoas. Mas garimpar, ir atrás da informação faz parte do trabalho. Uma vez que você achou esse currículo, que pode ser universidade, pode ser uma escola pública ou uma escola privada,
e pode ser qualquer nível de ensino, e pode ser rede estadual, rede municipal, ou até mesmo o Instituto Federal, ou seja, em todas as instâncias do governo, vocês vão fazer duas análises principais. A primeira análise é uma análise geral. Então, vocês vão me dizer se aquele currículo ele tem predominância, porque um currículo dificilmente ele é puro, certo? Então, veja, uma coisa são os teóricos escrevendo livros sobre como eles imaginam que a educação deva ser. A outra coisa são os burocratas, os organizadores, os diretores, os coordenadores e os próprios professores se unindo para construir um projeto curricular. Então, as coisas só são puras na teoria. Na prática, acaba se mesclando muitas visões, hibridizando muitas ideias para colocar em prática, né? Então, o currículo ele pode ter características críticas, tradicionais e pós-críticas no mesmo currículo, ele pode ter. Então, eu quero que vocês apontem essas características, se elas se encaixam nas três categorias, né, elaboradas lá por Tomás Tadeu da Silva, ou se elas se encaixam em somente uma categoria, né? É um currículo estritamente tradicional. É um currículo estritamente crítico. O tempo todo ele está pregando criticidade, né? Então é isso que eu quero. Eu quero que vocês me digam se esse currículo, de uma maneira geral, é crítico, tradicional, crítico ou pós-crítico, e apontem excertos do texto, do próprio documento, que comprovem, demonstrem, reforcem o argumento que vocês estão elaborando. Então, ó, eu defendo que esse currículo ele é tradicional, porque ele apresenta elementos de uma preparação para a vida profissional, sem desenvolver a questão da criticidade do aluno, etc, etc, etc. Ok. Aonde que está escrito isso? Ó, nessa passagem do currículo, ele defende isso que eu estou falando. Pá, copia e cola, faz uma citação direta, igualzinho vocês estão fazendo no projeto da Gisele, né? Vocês estão aprendendo com ela a seguir a formatação da ABNT, correto? Então, vocês vão seguir essa formatação. Citação direta, né? Com até 3 linhas, você faz entre aspas no corpo do texto. Citações diretas com mais de 3 linhas, você vai fazer o recuo de 4 centímetros, diminuir o tamanho da fonte para 10 ou 11, e justificar a direita. Né? Então, é o formato ABNT para citações diretas. Evitem, assim, vocês têm que aprender a usar a citação direta também, tá? Citação direta, ela é melhor utilizada em duas ocasiões. São as melhores ocasiões para se utilizar uma citação direta. A primeira delas é quando a frase ela é muito impactante, ou ela é muito famosa, ou é impossível falar melhor do que o autor, né? Então, digamos que Einstein disse uma coisa muito importante, você quer pegar justamente o que Einstein citou, né? Ou então alguma fala de um livro de educação física lá atrás, anos 80, que mudou a área. Então é isso aí, você vai pegar citação direta, porque não dá para, né, você perde se você tentar explicar. O outro ponto é justamente quando você quer apresentar, né, matar a cobra e mostrar o pau, né? Então é no sentido de demonstrar de forma clara aquilo que você está argumentando. Então você argumenta e logo na sequência você apresenta lá o pedaço do texto que comprova aquilo que você argumentou, tá? Para esse trabalho de avaliação curricular, essa técnica de citação direta, ela é fundamental. Porque, assim, eu não vou lá no documento olhar se vocês fizeram uma análise correta, tá? Eu não vou ficar olhando essas minúcias. Então, dentro do trabalho de vocês tem que estar o argumento, né? Tem que estar lá copiado a citação direta que representa o raciocínio que vocês fizeram para apresentar aquele argumento, né? E essa é a primeira parte do trabalho, e mesmo que possua partes mescladas, né, que o currículo tem aspectos tradicionais, críticos e pós-críticos, eu quero os argumentos que defendam essa suposição, essa análise que vocês realizaram. E aí vocês entram na segunda parte da análise. Qual que é a segunda parte da análise? A segunda parte da análise é você verificar o componente curricular da educação física. Ou seja, você vai apontar qual é o currículo da educação física predominante daquele documento. Tá? Se é um currículo esportivista, desenvolvimentista, psicomotor, crítico superador, cultural, saudável. Então, vocês vão o quê? Demonstrar as influências curriculares na educação física escolar. Novamente, as grandes chances de ter várias influências.
O que vocês têm que tomar cuidado que não é só a mera repetição de algumas palavras que mostram qual é a perspectiva curricular por trás do documento. Então, assim, muitos currículos vão apresentar que o aluno tem que formar um aluno crítico. E aí você olha aquela palavrinha crítico e você já fala, bom, é um currículo crítico. Aí você vai olhar as práticas daquele currículo, ele está quase que exclusivamente voltado para a formação para o mercado de trabalho. E nós vimos que essa mera formação para o mercado de trabalho, ela não é o suficiente para compor uma educação física crítica. Então, será que é um currículo crítico? Só porque ele usou a palavrinha crítico ali, será que ele é? É esse tipo de análise que vocês têm que fazer, tá? A mera repetição de alguns conceitos, ela não é suficiente para dar o viés daquela perspectiva curricular, tá? Tomem cuidado, né? Então tem que fazer uma análise mais cuidadosa para verificar as influências daquele currículo. Nem que seja para argumentar, ó, o documento apresenta a palavra crítico várias vezes, mas não há uma crítica, não há um posicionamento contrário à formação unicamente para o mercado de trabalho, então nós acreditamos que essa palavra crítica aqui ela está deslocada e ela não representa a perspectiva curricular presente, né, no documento dessa instituição, tá? Perceberam? Esse tipo de argumento que é interessante que vocês realizem, ok? E mas, ó, grandíssimas chances que o currículo apresente uma mescla de diversas perspectivas. E por quê? Porque quando a gente está na academia, assim, é uma discussão acadêmica, ela é diferente de uma construção curricular prática lá no cotidiano escolar. Dentro da academia são autores, né? Então é eu aqui escrevendo um artigo, sentado na frente do meu computador, tendo uma ideia, né? A partir das minhas influências, os outros pesquisadores, cada um no seu notebook, lá lendo livros e escrevendo. Isso é um movimento importante, que é um movimento epistemológico, de trabalho epistemológico, da produção, né? No campo da educação física escolar, no campo curricular da educação física. Uma outra coisa é quando você vai alimentar desses escritos, desses trabalhos, desses textos, para compor uma prática curricular, para fazer uma pedagogia, né, para se inspirar na criação de uma didática. Essa transposição, ela não é simplificada, ela passa por várias etapas, né? Então ela passa por várias ressignificações, por várias leituras, por várias interpretações, por vários diálogos. Então, dado que o currículo é sempre um documento, o currículo enquanto documento ele é sempre criado por várias pessoas colocam a marca ali, né? Então, dificilmente sai um trabalho puro, exceto se aquele documento foi criado por só uma pessoa, porque às vezes isso acontece também, né? Por exemplo, em Sorocaba, teve um currículo da educação física aqui que eles pegaram um professor e afastaram ele só porque ele tinha mestrado para ele ficar escrevendo o currículo. Daí o currículo tinha só a visão dele, né? Apesar que me parece que ele tentou dialogar um pouquinho com os colegas. Mas olha, não é muito legal currículos construídos dessa maneira, né? As práticas curriculares mais interessantes são as democráticas, as que escutam vários docentes, coordenação, direção, que debate com os parâmetros da lei, que escuta inclusive os alunos, né? Então, assim, quando ele é feito a tantas mãos durante esse processo, o resultado é um documento híbrido, tá? Eu não estou dizendo se isso é bom ou se é ruim, eu vou comentar isso mais à frente. Eu estou dando subsídios para vocês realizarem a tarefa final. Então, assim, não se assustem se você vê um currículo que prega a prática de esportes, mas defende um aluno crítico, sabe? É um currículo que defenda a necessidade de trabalhar as emoções, mas que aprenda a cultura dos povos indígenas. Essas mesclas, assim, meio doida, né? Típica dos documentos oficiais também, como os antigos PCNs e a atual BNCC, que fazem essas misturas epistemológicas. E por que elas fazem? Pelas maneiras como isso é construído, né? A partir de várias pessoas, em discussões, em debates. Então é sempre um regime de forças ali que entra em confronto, e o resultado final é justamente aquilo que acontece quando essas forças se encontram, né? Quem tem mais força de impor a sua vontade. As forças que eu me refiro são exatamente aos atores presentes no processo, como justamente os professores, os coordenadores, né, as equipes que compõem, que escrevem currículos, assessorias, etc. Cada currículo tem a sua história também, né? É muito comum escola privada comprar currículos, né, de assessoras, né, de empresas educacionais, etc. Por exemplo, cada um você vai achar uma história diferente. Já nas escolas públicas, esses currículos são escritos, né, sobre a luz das diretrizes nacionais, mas são constituídos por força de lei, né? Tem lei e segue alguns procedimentos
para serem inscritos. Bom, ficou claro como que vocês devem realizar o trabalho? Se alguém tiver alguma pergunta, né, aproveita e já faz essas perguntas aí, tá bom? E aí, como maneira, nós já havíamos encerrado o conteúdo, né? Eu entrei hoje só para fazer comentários sobre esse trabalho, mas aí eu queria aproveitar e comentar, antes de encerrar, essa ideia muito comum na educação física de misturar as abordagens, né? Então, vocês vão ver muita gente falando: posso misturar as abordagens na educação física? Pegar o que cada uma tem de melhor, né? A própria ideia do que é bom e do que é ruim, ela é meio estranha, porque ela pressupõe um julgamento de valor. E aí, essa valoração, ela é sempre fechada em uma perspectiva, né? Valor é definir o que é bom e o que é ruim. O que é bom e o que é ruim depende de cada pessoa. Então, essa própria discussão, ela já é um pouco estranha, né? O pessoal está pedindo um trabalho pronto? Mando sim. Eu vi o e-mail, tá? Assim que eu puder responder o e-mail, eu mando um trabalho para vocês terem como base. Claro, desde que eu ache esse trabalho, tá? Eu não garanto que eu tenha arquivado trabalhos do semestre passado, mas se eu tiver, eu mando sim, tá? Bom, mas é muito comum na educação física essa ideia, esse conceito de abordagem e essa ideia de misturar currículos, pegar o que cada um tem de melhor. É muito comum isso daí. Então, primeiro vamos ao termo abordagens. Que fique muito claro para vocês, tá? Por mais comum que seja na área, o termo abordagens ele remete a algumas discussões no campo da educação, especialmente a uma autora chamada Mizukami, onde ela traz para o campo da educação como abordar os conhecimentos na hora de dar aula, né? Então ela tem toda uma discussão lá para o campo da educação. Ah, alguém, acho que é o Daniel, pergunta como que faz para ir atrás dos currículos, né? Não, você não precisa ir direto na escola, tá? Você encontra muito fácil o currículo dos municípios nos sites, tá? É muito tranquilo encontrar. E algumas redes como o SESI, assim, também disponibilizam. Não é nem um pouco difícil você encontrar currículo do estado de São Paulo, da cidade de Campinas, da cidade de Sorocaba. A internet você encontra tudo isso. Se ficar difícil encontrar, você pode pedir para algum professor que você conheça, né? O professor sempre tem acesso. Mas não confundam a proposta curricular com o projeto curricular de uma determinada instituição. Então, uma coisa é o currículo oficial da cidade de São Paulo. Isso é uma coisa. Da cidade de Sorocaba. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é o projeto curricular da escola Getúlio Vargas, que ela é uma escola municipal. Então, são dois documentos diferentes, tá? Um é o documento oficial da município de Sorocaba, o outro é um projeto escolar daquela unidade. Esse projeto escolar, também conhecido como projeto político-pedagógico, PPP, ou às vezes só projeto pedagógico, PP, ele não é assim um documento que você pode ficar pedindo e qualquer um vai te dar, sabe? Ele não é um documento necessariamente secreto, mas você precisa ter algum vínculo com aquela escola para você ter direito de solicitar esse documento. Então, digamos que se eu tenho um filho matriculado no Getúlio Vargas, eu tenho direito de conhecer o projeto da escola, tá? Agora, vocês, enquanto alunos, vão mandar um e-mail lá para o Getúlio, dá para você enviar o projeto curricular? Eles não vão enviar, eu tenho quase certeza que não. Dá para usar um projeto curricular para análise? Claro que dá. Se por um acaso vocês entrarem em contato com uma escola e ela não vê problemas em fornecer esse documento, tudo bem, você usa o projeto da unidade. Mas eu não estou sugerindo que vocês usem o projeto da unidade, eu estou sugerindo que vocês peguem currículos oficiais. Então, Sorocaba, na sua rede municipal, ela tem um currículo só. Currículo oficial de Sorocaba. Que, inclusive, o último, né, foi comprado do SESI. O penúltimo, né, porque eles estão em processo de modificação. Mas o penúltimo foi comprado do SESI. O SESI prestou assessoria, foi pago lá muito dinheiro, saiu da mídia, o pessoal ficou puto com o Crespo, né? Não à toa o Crespo caiu, ele fazia muitas coisas nesse sentido, né? O pessoal criticava bastante a atuação dele. E, inclusive, essa foi uma crítica muito forte, né? Que ele pagou muito caro para o SESI para usar o currículo do SESI. Então, aquele é o currículo oficial. E aí, como cada escola vai colocar aquele currículo em ação, esse é o PPP, esse é o projeto da escola. Então, eu estou sugerindo que vocês vão no currículo oficial e não no projeto escolar, não no PPP de uma determinada unidade, tá bom?
Mas aí vamos garimpar, né? Vamos trocar ideia, mandar e-mail para as escolas, entrar nos sites, conversar com o professor. Garimpando acha. Bom, eu falava sobre as abordagens então. Então, na educação física, teve uma autora chamada Cristina Soraya Darido, professora da Unesp, e ela escreve uma obra, né, Questões de Educação Física Escolar, eu esqueci o nome exatamente agora, é uma coleção famosa com outras disciplinas também fazem parte da coleção, e ela coloca as abordagens da educação física, né? E é um trabalho que ficou muito famoso na área, ele ficou muito popularizado, cai em concurso. Mas, assim, conceitualmente falando, é um trabalho que exagerou muito, né? Assim, né? Ele pegou qualquer concepção de educação física e chamou de abordagem. Então, por exemplo, ele pegou os PCNs e chamou de abordagem, né? Pegou. O PCN é um documento, ele é um documento hibridizado, criado por muitas pessoas, com viés, inclusive, contraditórios. Então, como que ele pode ser uma perspectiva curricular se nem coeso ele é, né? Ele é um projeto, documento, é uma proposta de educação formal, e não uma proposta teórica, né, de como dar aulas de educação física. Pegou jogos cooperativos também, né, que ficou famoso na obra do Fábio Broto, escreveu sobre a importância dos jogos cooperativos, e aí pegou isso e chamou de propósito de educação física, né? Pegou a educação física sistêmica a partir do Mauro Betti, que também não faz o menor sentido, porque o método sistêmico foi o que o Mauro Betti utilizou para fazer a metodologia da dissertação dele, ou da tese, agora não me recordo, que depois dá origem à Educação Física e Sociedade, que é um livro da educação física muito clássico também, importante para falar da história da educação física, mas não tem uma proposta pedagógica da educação física ali, não foi desenvolvida uma teoria educacional da educação física, foi uma metodologia de pesquisa. Então é uma obra rasa, é uma obra assim bem fraca. Só que ela se popularizou, ela ficou muito famosa. Então assim, essa discussão das abordagens na educação física, ela é muito forte. Eu já trouxe para vocês uma perspectiva que vai se alimentar do campo do currículo, que é um campo oficial, é um campo científico, tem respaldo científico na comunidade científica, é uma área que inclusive recebe investimentos, bolsa de estudos, né? Então é uma área muito bem estabelecida, com amplas discussões, e aí o currículo vai pensar todo o trajeto formativo. Então está ali a questão da pedagogia, a questão da didática, a questão da legislação, a questão do cotidiano, a questão da avaliação, tá tudo ali. Quando a gente fala de currículo, campo curricular, ele tá todos esses entremeios do processo educativo, eles são contemplados no conceito de currículo. Logo, você falar em abordagem é raso, né? Você pensar em currículo, você tem uma sustentação muito mais forte. E, junto com e aí, do campo curricular, você pode trazer um monte de autor, né? Nós trouxemos o Tomás Tadeu com mais força, que faz justamente essa divisão entre crítico, tradicional e pós-crítico, mas eu dei uma palavrinha para vocês a partir da Lopes e Macedo, que é uma concepção menos estruturada, no sentido de fazer essa divisão didática, né? Então, tá gravado a aula lá, vocês podem ver a discussão desse campo curricular a partir da Lopes e Macedo, né? Essa pandemia permitiu que a gente trouxesse conteúdos a mais. Uma das aulas que eu dei a mais foi essa discussão do campo curricular a partir de Lopes e Macedo e não a partir de somente Tomás Tadeu. Especificamente no campo da educação física, nós temos o maior epistemólogo da educação física, né? Que é o Walter Bracht, né? Na minha opinião, sou fã. E ele, desde sempre, desde a final da década de 80, ele tem escrito sobre os conhecimentos que estão por trás do campo da educação física. E lá ele mostra que não tem todas essas abordagens possíveis, né? Ele vai justamente distinguir, como bom expert em conhecimento que ele é, quais são as propostas mesmo, né? Aquilo que tem rigorosidade, profundidade e amplitude suficiente para compor uma proposta curricular de educação física. E quais são os currículos originados daí? São aqueles que nós passamos, né? O currículo ginásico ou atualmente neohigienista saudável, o esportivista, o desenvolvimentista, psicomotor, os dois são muito próximos, dá para colocá-los juntos ali como currículos psicobiológicos. Aí nós temos o currículo crítico superador e crítico emancipatório, que também são próximos, né? Apesar de vertentes um pouco distintas, filosóficas um pouco distintas,
eles têm uma afinidade muito grande, então aí nós chamaríamos de os currículos críticos, e por fim o currículo cultural como pós-crítico. São esses os currículos existentes da educação física. Ironicamente, o próprio Walter Bracht publicou no final do ano passado um livro com uma nova proposta de educação física que eu estou pressupondo que é pós-crítica. Eu dei uma passeada pelo índice, não tive tempo de ler ainda, né? Tem que ficar dando muita aula para vocês, trabalhar bastante, preparar a aula, fazer avaliação, ficar olhando saga, né? Enfim, não tive tempo de ler esse livro, pretendo ler nas férias. Estou suspeitando que para a próxima turma, né, que vem depois de vocês, eu já vou ter que ensinar mais um currículo pós-crítico, que seria essa visão, então, do Walter Bracht, né? Mas são esses, tá? Não tem mais currículos. E o Crítica Emancipatório também continuou, né? Eu ensinei para vocês só a discussão a partir do Kunze, né? Eleanor Kunze, mas o Paulo Evaldo Felstenseifer, junto com alguns alunos dele, parceiros dele, ele tem publicado mais livros que atualizam a concepção crítica emancipatória. Eu também estou aguardando as férias para eu poder ler isso aí e mergulhar nessa leitura, né? Possivelmente o próximo semestre, porque professor é isso, né? Tem que ficar revendo as aulas, melhorando, rediscutindo o tempo todo, tem que estar trabalhando esse movimento do currículo, do campo da educação física, que é um campo vivo, né? Veja, olha a riqueza disso, olha a profundidade. Você pegar autores como Tomás Tadeu, Lopes e Macedo, Walter Bracht, né? Para fazer essa distinção, né? Ou a própria análise que Nery Nunes, né? Que são quem traz o conceito de currículo para a educação física, né? São os caras que inauguram o pós-criticismo na educação física, né? Olha a profundidade dessas análises, né? E quanto que você pega um trabalho lá dos anos 90 que transforma tudo em abordagem, empobrece, não enriquece, né? Pouco profundo, pouco rigoroso, pouco criterioso, mais um oba-oba, um impulso classificatório, mas que colou, né? No campo da educação física, esse discurso colou. Vendeu livro pra caramba, influenciou concurso. Então, assim, quando vocês escutarem a discussão abordagem, vocês entendam ela como sinônimo de currículo, né? Para prestar um concurso, ou para discutir com alguém, ou quando vocês assistirem na internet alguma palestra. Entendam como sinônimo de currículo, mas de uma maneira muito mais pobre. Tá? Então, sei lá. Fazer uma metáfora uma analogia bem besta aqui, mas só para ficar um exemplo. É mais ou menos como pensar em currículo é pensar o xadrez e falar em abordagem é pensar o jogo de damas, né? Tem lá o seu valor, mas é muito mais simples, muito mais reducionista, muito mais pobre, né? Porque quando simplifica, você perde coisas, né? Você perde conexões, perde possibilidades, perde profundidade, perde amplitude, etc, 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 tá? Então eu queria fazer esse alerta em relação à diferença dos currículos em termos de abordagem. Professor, o currículo tem que ser de Sorocaba ou do estado de São Paulo? Na verdade, o currículo não pode repetir. Pode ser de outros estados, pode ser de outras cidades, pode ser de onde você quiser, só não pode repetir. Então, se a Monique pegar a cidade de Sorocaba, então só ela vai ficar com a cidade de Sorocaba. Aí o Jean tem que pegar a Votorantim, ou pegar a Santa Catarina, enfim. Só não pode repetir, tá bom? Para quê? Para que a gente tenha várias análises, né? Para que a gente consiga transitar por vários. Depois vocês podem trocar esses trabalhos entre vocês e tal, né? Para vocês terem. Veja, é uma prova diferente, né? É um trabalho de conclusão de disciplina, né? Não é uma decoreba. Então vocês podem se ajudarem, lerem textos juntos, né? Como vocês vão saber que escolher? Vocês se organizem, né? Para isso que vocês têm grupo do WhatsApp aí. Então, quem já escolheu, já manda lá no grupo, ó, eu já escolhi, já comecei a analisar o currículo do SESI. Aí ninguém mais pega o currículo do SESI, tá? Se organizem aí para que isso não aconteça, tá bom? Hoje em dia, a gente não pode sair de casa, não pode encontrar ninguém, mas em compensação a gente tem essa possibilidade de se comunicar com todo mundo a todo instante de uma maneira muito fácil, né? Não, eu não tirei o link do trabalho da plataforma, tá lá ainda. Tá em boas-vindas, você clica em aviso, ele te direciona para a prova, tá bom? Não tirei ainda não, tá lá. Vai ficar lá até o dia 12, ok? Se der qualquer problema, vocês me avisem. Quem não estiver conseguindo acessar, me avise. E aí, a última coisa que eu queria falar para vocês antes de encerrar esse último encontro, né, e agradecer pelo semestre, é a questão de misturar currículos. Veja, não é porque eu falei que o currículo ele automaticamente ele é hibridizado na prática,
quando você vai para o cotidiano escolar, né? Uma vez que o documento é sempre escrito a muitas mãos, eu não estou defendendo uma ideia muito comum na educação física de que tem que misturar currículos porque cada um tem um lado bom para acrescentar. Eu não acho que seja bem dessa maneira, tá? Vamos pensar um pouquinho. Mas eu também não critico a ideia, né? Então tem assim, tem algumas pessoas que são defensoras radicais de uma determinada visão curricular. Então, para elas, você falar que você vai misturar um currículo com o outro, ela pode soar como uma heresia, né? Justamente todo mundo que é doutrinário não quer escutar outras coisas. Então, também não estou defendendo nenhuma visão curricular de uma maneira estrita, fechada e impossível de pensar outras possibilidades. Não é isso. Mas, por exemplo, um discurso muito comum é que no ensino infantil o melhor currículo é o psicomotor, porque vai desenvolver a inteligência, a afetividade da criança, etc. Depois, no ensino fundamental, o melhor é o esportivista junto com o desenvolvimentista, porque ela vai aprender a se movimentar e ela vai aprender a jogar esportes. E depois, no ensino médio, você entra com o crítico, o pós-crítico, né? Porque daí para formar um cidadão que pensa, porque ele já é um adolescente, ele está em fase. Veja, isso é muito comum na educação física. Aí vamos pensar. Imagina você pegar para fazer durante. Na segunda-feira você faz balé. Na terça você faz Muay Thai. E na quarta você faz futebol. Na quinta você faz judô. E na sexta você faz capoeira. O que eu tô querendo dizer é que você não tem uma continuidade. Ou um exemplo melhor ainda, porque se você continuar fazendo isso a vida inteira, você vai aprender tudo isso. Mas digamos que durante um mês você faz judô. Aí você para do judô, você vai para um mês de capoeira. Aí você para a capoeira, você vai para um mês de futebol. O que eu estou querendo dizer é, ao longo do tempo, você nunca se aprofundou em nada. Você passa por tudo e não fica com nada, né? Porque um mês de capoeira você não aprendeu nada. Você aprendeu, né, só a vivência ali, a experiência, mas não foi muito além disso. Um mês depois de judô, a mesma coisa. Então, assim, a questão curricular também é essa. Quando você tem um objetivo para o aluno, quer formar alguém crítico, você não vai se preocupar com a qualidade do movimento dela. E se você quer formar alguém para ganhar campeonato, na visão competitivista do esportivismo, você não dá para parar para se preocupar com a afetividade, com a timidez, que seria um viés do psicomotor. Entende? Então, assim, são visões de mundo, de função social da educação física, de objetivo de formação muito diferente um do outro. Então, esse tipo de casamento, de pegar um pouquinho de cada um, principalmente se for mal lido, se for superficial, ele é uma combinação meio ruim, tá? Agora, por outro lado, eu não defendo também que você fique só no mesmo currículo. Eu acho que a gente tem que continuar estudando, né? As coisas podem se transformar, e não acho que seja impossível você construir, a partir de leituras de todos esses currículos, junto com os seus alunos, com a sua comunidade escolar, você construir uma visão de educação física, né? Com profundidade, com participação de mais pessoas, né? Com esse agenciamento coletivo, né? Com esse trabalho de muitas mãos e muitas mentes. Então, eu também não acho que você tem que pegar um livro, colocar debaixo do braço como se fosse a Bíblia, e seguir como se fosse no, né, louvar a Deus no culto, tá? Também não defendo esse tipo de posicionamento sectário. Eu só acho que a mistureba oba-oba, ela não leva a lugar nenhum. Você acaba ficando com um currículo Frankenstein, né, para pegar uma metáfora própria do Neira mesmo, depois ampliada por Nunes, no sentido que a escola está formando, igual o cientista, porque Frankenstein é o cientista, não é o monstro, né? Mas o cientista começa a pegar parte de um monte de corpo, ele forma um bichão monstruoso lá. Então também esse currículo da educação física, ele pode se tornar, você pega lá um pouquinho de cada um e acaba não formando nada, forma um monstrão, né? Ainda que eu não defenda uma coesão do pensamento, né? Acho que em certa medida todos nós somos monstrinhos, assim, misturamos coisas diferentes. Mas a crítica é essa mistura com pouca leitura, com pouco cuidado, de uma maneira leviana, de uma maneira rasa, rasteira, rápida, tá? Então isso eu não acho interessante. O Lucas pergunta: teria problema, por exemplo, que eu pegue o currículo do Objetivo Sorocaba e outro currículo, o colega usa o currículo do SESI Sorocaba? Não, vocês podem tudo bem pegar escolas particulares à vontade,
tá bom? Não é obrigatório que seja escola pública. Só não pode repetir os currículos, só isso. Bom, era isso que eu tinha a falar para vocês. Pode pegar currículo de escola particular, mas era sem problema nenhum. Não tem problema, tá? Algumas escolas particulares vai ser mais difícil conquistar isso, esse documento, porque as redes públicas elas costumam ter documentos orientando a construção da educação do município ou do estado. Até por força de lei, as escolas são obrigadas a criar esses projetos, mas na escola particular, ela tem que também fazer isso por força de lei, mas ela não sofre tanta fiscalização, assim, e nem sempre só encontrar portas abertas querendo expor, né? É mais fácil quando você vai levar o seu filho para conhecer a escola que você quer matricular lá. Pode ser que eles apresentem de maneira mais fácil isso. Mas, batalhando na internet, você encontra assim, entrando em contato com a escola, etc. Professor, Oi, pode falar. professor, o currículo vai ser sempre infantil, fundamental e médio, ou vai ter alguma escola que tenha só o infantil e fundamental? Tem escola que tem só infantil fundamental, tem escola que tem só médio. Travou e eu não ouvi nada. Tá, vou falar de novo. Estão me ouvindo agora? Sim, mais ou menos. Tem escola que tem só infantil, tem escola que tem só fundamental, tem escola que tem só médio, tem escola que tem infantil e fundamental, tem escola que tem fundamental e médio. Então tem todas as configurações, tá? Se você for para a escola pública, o ensino infantil e fundamental, ele é de obrigação do município, enquanto o médio é de obrigação do Estado. estado, enquanto que o ensino superior é de obrigação do governo federal. Mas há exceções. Então, ainda existem algumas escolas municipais com ensino médio, está acabando em Sorocaba, mas ainda existem. Existem até faculdades municipais, por exemplo. Existem escolas dos institutos federais, que são dos níveis fundamental e médio. Então, são várias as configurações, tá? Ah, então não importa, eu posso escolher uma dessas, não necessariamente tem que ter os três. Não necessariamente tem que ter os três, pode escolher qualquer uma delas, tanto faz. É claro Hum, que se você pegar uma exclusivamente de educação infantil e Fundi 1, a educação física não é elemento obrigatório lá. Então, às vezes, você vai encontrar disciplinas como corporeidade, por exemplo. Quem dá não é o professor de educação física, é a pedagoga. Isso pode dificultar a análise de vocês. Então, seria melhor se vocês pegassem de Fundamental 2 e Médio, onde a educação física é um componente curricular obrigatório, e isso vai ter mais elementos para pensar a análise. Mas eu não estou dizendo que vocês devam fazer isso, tá? Se quiser pegar uma escola de ensino infantil, pode pegar, não tem problema nenhum. Talvez seja difícil analisar qual é a concepção de educação física que tem ali, sendo que a educação física está mesclada junto com as outras disciplinas, né? A professora a pedagoga, ela é polivalente, ela ensina tudo. Então, como que está o projeto de educação física dela? E, normalmente, esses profissionais também não tiveram formação em educação física. Eles fizeram lá uma, duas disciplinas sobre o corpo, metodologia de educação física na faculdade de pedagogia, mas eles não são especialistas no assunto, né? Quase sempre eles vão para o campo da psicopedagogia. É muito comum eles trabalharem o currículo psicomotor por causa das discussões da psicopedagogia que eles têm na formação deles, né? Então, não estou dizendo que todo mundo é assim, eu estou falando uma impressão minha muito frequente, né? A partir dos contatos, das discussões que a gente trava por aí. Mas, então, eu não recomendaria pegar nível de ensino infantil, eu recomendaria pegar nível fundamental 2 e médio. Mas vocês que escolhem. perfeito, obrigada. Nada. O Rubens, Oi, pode falar. a parte que eu não entendi aqui é que, tipo, na instrução lá do Saga, você pediu para encontre um currículo oficial de uma rede privada ou pública. E daí aqui você disse que, tipo, o currículo oficial em Sorocaba só tem um. Como que funciona daí? Isso, daí, por exemplo, se a Monique pegou de Sorocaba, você já não pode mais. Aí você tem que pegar outro. Não, mas, tipo, encontre um currículo oficial de uma rede privada. Tem várias redes privadas. Ah, o currículo oficial da rede Sorocaba só vale para as escolas públicas, só para municipal. Aí as escolas privadas não vão seguir.
Não, as escolas privadas, elas seguem a BNCC, né? E mesmo assim não é uma lei, é uma instrução normativa, elas não são obrigadas, mas elas normalmente elas se inspiram nos documentos federais, mas elas escrevem o próprio currículo. Por exemplo, quando uma escola é confessional, uma escola adventista, lá eles têm regras, eles não trabalham aos sábados, então parece que na sexta-feira, depois das 18 horas, já é sábado, uma coisa assim. Então eles seguem isso, né? Eles fazem orações, uma escola católica. Tem a Maple Bear, que é uma escola de língua estrangeira, escola canadense. Tem um monte de disciplina lá que é falado em inglês. Então, cada escola privada, ela constrói o seu próprio currículo, né? Então, aí você tem que pegar o documento da escola. Mais alguma dúvida, pessoas? Claro, agora. Pode Ficou falar, não mais estou ouvindo direito. claro nisso, Pro. Ah, ficou mais claro? Ficou mais claro, também estava meio que perdida. Ótimo. O nosso Não estava encontro conseguindo hoje é ligar. justamente para isso. Eu não estava conseguindo ligar que o currículo do Estado é das escolas municipais. Do estado das escolas estaduais. Aí, ó, já. Vou repetir de novo. Vamos lá. Infantil e Fundamental 1, município. Né? Fundamental 2 e médio, estado. Mais o ensino médio ainda, né? Tem lá um prazo lá para. Não estou ouvindo. Travou. Vou falar de novo então. Tá. Ensino infantil e fundamental, município. Ensino médio e estado, né? Fundamental 2 e médio, estado. Ensino superior, federação, governo federal. Então, por exemplo, o município de Sorocaba vai ter um currículo para as escolas municipais, que quase todas são de nível infantil e fundamental. Tem algumas, eu acho que ainda tem algumas no Fundamental 2, que está acabando. Acho que é Getúlio Vargas, Matheus Mailaschi, está acabando, né? Porque eles estão deixando de oferecer, porque a obrigação deles não é oferecer isso. Para economizar, porque é o Estado que tem que oferecer. Ficou mais claro agora? Sim, perfeito. Mais alguma questão? Bom, se todos entendemos o trabalho, eu queria agradecer a paciência, o envolvimento, a participação de vocês em todo esse tempo aí, né? Não foi fácil, não é fácil terminar o semestre dessa maneira. Obrigado pela companhia. Não teremos mais encontros, esse foi o último. Eu vou passando as notas para vocês conforme eu for corrigindo. Tenham paciência, por favor, isso vai demorar. Vai levar bastante tempo, tem bastante turma. E se precisar fazer um trabalhinho de recuperação, que eu espero que não, eu aviso via representante, tá? No mais, eu faço votos que todo mundo fique bem, para que a gente possa retomar em agosto, não sei de que forma, como que a pandemia vai estar acontecendo, né? Mas de qualquer jeito, eu faço votos que todos estejamos firmes e fortes lá em agosto para nossa retomada dessa formação, ok? Obrigado mesmo, forte abraço, boa noite, bom descanso. Tchau.